Antes de começar a assistir esse vídeo, você deve ler sobre força e massa na nossa apostila referente a esse tópico. Antes dos idos de 1600, os cientistas pensavam que o estado natural da matéria era o estado de repouso, pois os corpos em movimento sobre a Terra tendiam ao repouso se uma força não era mantida sobre eles. Hoje, é claro, reconhecemos que o atrito pode fazer com que um corpo em movimento chegue ao repouso. Galileu adotou um enfoque diferente para o movimento e para o estado natural da matéria. Ele imaginou experiências conceituais, tais como a de um corpo em movimento sobre uma superfície sem atrito, e concluiu que a natureza de um corpo não é a de parar uma vez colocado em movimento. Em vez disso, a natureza de um corpo é de resistir a mudanças em seu movimento. Em suas palavras, qualquer velocidade, uma vez fornecida a um corpo em movimento, será rigidamente mantida enquanto forem removidas as causas externas de retardação. Esse novo enfoque do movimento foi formalizado mais tarde por Newton, em uma afirmação que ficou conhecida como a primeira lei do movimento de Newton. Podemos enunciar a primeira lei de Newton como sendo: na ausência de forças externas, um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento permanece em movimento com velocidade constante, isso é, com velocidade escalar constante em uma linha reta. Em termos mais simples, podemos dizer que quando não agem forças sobre um corpo, sua aceleração é nula. Assim, um corpo tem tendência a manter o seu estado original de movimento na ausência de uma força resultante. Essa tendência é chamada inércia, e a primeira lei de Newton é chamada algumas vezes de lei da inércia. Não é uma experiência comum observar a primeira lei de Newton, pois é difícil eliminar completamente todas as forças sobre um corpo, especialmente as forças de atrito. Um exemplo de movimento quase uniforme em um plano aproximadamente sem atrito é o movimento de um disco leve sobre uma camada de ar, como mostra a figura. Se é dada uma velocidade inicial ao disco, ele cobre uma grande distância antes de parar. Essa ideia é usada no jogo de hóquei de ar, no qual o disco faz muitas colisões com as paredes da mesa de hóquei de ar antes de chegar ao repouso. Um último exemplo, considere uma nave espacial viajando no espaço, bem distante de qualquer planeta ou de outra matéria. A nave espacial necessita de algum sistema de propulsão para mudar a sua velocidade. Contudo, se o sistema de propulsão é desligado quando a nave espacial atinge uma velocidade v, a nave vai flutuar no espaço, entre aspas, com essa velocidade, e os astronautas aproveitarão uma viagem de graça. Isso é, nenhum sistema de propulsão é necessário para mantê-los em movimento na velocidade v. A primeira lei de Newton define um conjunto especial de sistemas de referência, chamado referenciais inerciais. Um sistema de referência inercial é aquele no qual a primeira lei do movimento de Newton é válida. Por exemplo, suponha que você esteja em um trem em movimento perfeitamente suave, observando uma bola em cima de uma mesa. Supondo que a mesa seja perfeitamente plana, se o trem estivesse em movimento com velocidade constante, você veria a bola permanecer em repouso, obedecendo à primeira lei de Newton. Contudo, se o trem acelerasse na direção da dianteira, você veria a bola ser acelerada em direção aos fundos do trem. A mesma coisa acontece quando alguma coisa escorrega do painel do seu carro, ao você apertar o acelerador. O trem, em movimento com velocidade constante, representa um referencial inercial. A bola em repouso permanece em repouso.
e a primeira lei de Newton é satisfeita. O trem acelerado não é um referencial inercial. De acordo com você, como observador no trem, não há força sobre a bola, e apesar disso, ela acelera a partir do repouso em direção aos fundos do trem, violando a primeira lei de Newton. Qualquer sistema de referência em movimento com velocidade constante, em relação a um referencial inercial, é, ele próprio, um referencial inercial também. A Terra não é um referencial inercial devido ao seu movimento orbital ao redor do Sol e ao seu movimento de rotação ao redor do próprio eixo. Esses dois movimentos representam acelerações centrípetas. Enquanto a Terra percorre uma trajetória aproximadamente circular ao redor do Sol, ela tem uma aceleração centrípeta de cerca de 6 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado em direção ao Sol. Além disso, como a Terra gira ao redor do seu próprio eixo uma vez a cada 24 horas, um ponto no Equador tem aceleração centrípeta adicional de 3,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado em direção ao centro da Terra. Contudo, essas acelerações são pequenas se compararmos com a aceleração g, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e podem muitas vezes ser desprezadas. Isso é um modelo de simplificação. Na maioria das situações, modelaremos um sistema de referência na superfície da Terra ou próximo dela como um referencial inercial.